E já estamos de volta ao vivo em Cor. Muito obrigado pelo seu carinho. Fique sempre conosco, vai divulgando. Hoje é um assunto muito interessante. Estamos aí no Vida e Saúde, sempre atualizado com o que a sociedade está refletindo e a sociedade está chamando a atenção para o Novembro Azul, Prevenção da Saúde do Homem, câncer de próstata. Por isso trouxemos aqui, se tem alguém nesse planeta que fala bem, gente, está aqui hoje, viu? Doutor Pedro D'Ameto, não é para dar medo não, é D'Ameto, é o sobrenome dele, médico urologista, ele também é da Clínica Urologia Campinas e brilhantemente, com simpatia, está nos esclarecendo tudo que a gente precisa saber sobre, principalmente os homens aí. É importante, é um programa só para os homens, aí a mulher vai desligar a televisão, não desliga não, porque você também, mulher, tem que aprender, entender como funciona o organismo, aí o metabolismo, o organismo do seu esposo, do seu filho, enfim. Assim como os homens também têm que entender como funciona a mulher, câncer de mama, colo de útero e tudo mais. Então é importante essa troca aí, quanto mais informação, melhor, viu, gente? Ô, doutor, o seu José de Melo, de Amparo, São Paulo, obrigado, seu José, que Deus abençoe o senhor, viu? Ele fez uma cirurgia na bexiga para retirar uma pedra em fevereiro deste ano, 2017. Depois disso, ele tomou antibiótico, continua tendo dor para urinar, queima muito dizer assim, já fez um ultrassom na próstata e, segundo o médico, ela está um pouco inchada. Gostaria de saber se isso é normal, doutor. Ele fez a cirurgia da bexiga, a próstata um pouco inchada, é normal? O seu José de Melo, doutor. Bem, senhor José, obrigado pela pergunta, é interessante. Agora, o que nós precisamos diferenciar é que existem duas situações de cirurgia para retirar um cálculo na bexiga. Se esse cálculo desceu dos rins, o senhor teve uma cólica renal, e ele chegou perto da bexiga, e o médico entrou com o aparelho, uma câmera pelo canal, pela uretra, chegou até a bexiga e retirou o cálculo, é uma situação. Mas se, pelo que eu entendi, esse cálculo se iniciou na bexiga, é um cálculo primário de bexiga, então a causa disso é por estase da urina. O que é isso? O homem não consegue urinar adequadamente e a urina fica sendo retida. E a urina tem cristais na composição, então esses cristais vão se depositando no assoalho da bexiga e ao longo dos anos vão formando um cálculo que pode ficar muito grande, um ou vários cálculos. E nesse caso, a causa da formação desse cálculo é justamente a obstrução do canal da uretra causada pela próstata. Então, a maneira de tratar é retirar o cálculo e operar a próstata também. Então, o senhor está tendo essa dificuldade, a próstata está aumentada, provavelmente vai ser indicada uma cirurgia para o senhor de ressecção endoscópica da próstata, que popularmente as pessoas chamam de raspagem, que é mais ou menos isso que nós fazemos. Nós retiramos fragmentos da próstata, então entramos com o aparelho, com uma câmera, aqui pelo canal, e retiramos o miolo, não toda a próstata, mas só o que está obstruindo o fluxo da urina. Então, provavelmente, o senhor vai ter a indicação de fazer uma cirurgia. Doutor Pedro, uma pergunta até interessante aqui, estava pensando assim, ou seja, o exercício regular e constante da sexualidade, né? Ou seja, e o não exercício, tem alguma diferença em relação ao, ou seja, aquele que pratica mais sexo vai ter mais proteção, aquele que não pratica, etc., vai ter menos proteção? Existe essa diferença ou é mito, doutor? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Na verdade, vários trabalhos já surgiram, foram e voltaram há muito tempo, querendo determinar se ter muita relação sexual, ter pouca relação sexual, se um dos dois é fator de risco para câncer de próstata. Não, nenhum dos dois. Vasectomia também. Fazer vasectomia ajuda a proteger, ou fazer a vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Também Nada não. disso. Então, não tem influência. Agora, doutor, ou seja, o senhor nas suas explicações falou assim que tem situações que não tem mais jeito, a sua expressão não tem mais jeito, etc. Quando a pessoa que está lá, que é indolente, não sente, a coisa está aumentando, está fervilhando, está borbulhando ali, a reprodução das células cancerígenas na próstata, aí chega um momento assim que a próstata já ficou tão pequena, né, para aquelas células que elas extravasam. É o processo metastático, né, doutor? Assim, aí o que tem que fazer, doutor? Não tem mais, aí que é o que o senhor disse, não tem mais jeito, a pessoa já está condenada, doutor? Na verdade, sim, porque se o câncer já produziu metástases e elas vão através do sangue... Vão se alojar em outros órgãos. E dos gânglios linfáticos também, que aglomeram a linfa, que é um outro líquido que circula pelo nosso corpo, aí o tumor já não é mais passível de cura. Por isso a importância de fazer acompanhamento para ter uma detecção precoce. E daí eu gosto sempre de salientar, embora esse termo prevenção tenha sido consagrado pelo uso, a gente tem a ideia de que
fazer a prevenção é evitar que o tumor surja. Não é isso. Na verdade, o homem, muitos falam assim, poxa, Preste atenção, hein? Mas eu fiz o acompanhamento e ainda assim, eu fiz todo ano toque e PSA e ainda assim tive o câncer. Porque o toque e PSA não evitam que o câncer surja. Nós não sabemos ainda como preveni-lo, como evitá-lo. Mas a ideia é fazer uma detecção precoce para que, quando o tumor surja, que ele seja detectado no início quando é passível de cura. Ou seja, o detectado no início, está lá, a pessoa está fazendo a tarefa dele, a missão dele, está fazendo a lição de casa, enfim, detectou no início, doutor, assim, a gente pode mensurar, ele pode, como o senhor disse lá atrás, nos primeiros blocos, a pessoa pode ficar a vida inteira com aquele câncer lá, estagnado, né? E pode morrer de outras causas, um AVC, um infarto, e o câncer está lá, né? Não vai morrer daquilo. Mas, assim, se a pessoa detectou lá no início, quanto que ele tem de chance de cura, doutor? 90%. 90%? Porque assim, então, como você bem salientou, preencher os critérios de tumor indolente, nós vamos acompanhar. Não vamos tratar, a não ser que nesse acompanhamento indique que está havendo uma progressão da doença, aí o tratamento é instituído. Ele não preenche os critérios de tumor indolente, ou seja, precisa ser tratado, daí ele será com cirurgia, com radioterapia, existem modalidades diferentes, mas essas são as duas principais. Okay. Doutor, só para recapitular, para quem está chegando agora, tem muita gente chegando agora, sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é Novembro Azul, câncer de próstata, com o doutor Pedro aqui. Ou seja, além do fator da hereditariedade, né, do quadro histórico, familiar, enfim, quais outros fatores de riscos que podem levar ao surgimento do câncer de próstata? Então, o outro fator de risco é a etnia. Então, se o homem for de etnia negra, ele tem um risco aumentado, cerca de 1,5 vezes maior do que branco. É importante salientar que aqui no Brasil, os brancos e pardos têm a mesma chance. Okay. Os negros mesmo é que têm uma chance maior de desenvolver o câncer. Isso é questão genética, doutor, não tem explicação, é genética. É não... constatação, né? Exatamente. Não quer dizer que o negro vá ter câncer de próstata. Tá. Então, claro. Como foi falado no início, em torno de 17% dos homens vão ter câncer de próstata. Mas parece um número muito pequeno, mas o câncer de próstata é o segundo tumor mais incidente, mais prevalente nos homens. O primeiro é o tumor de pele, não melanoma, que é aquele tumor mais agressivo, e esse tumor de pele não melanoma não mata. Entendi. Então, câncer de próstata, sim. Então, dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que em torno de 61.200 homens devem ter o câncer de próstata neste ano. 61.200 casos novos. Isso é alarmante, gente, é alarmante. Ele falou no início, se não me engano, a cada 40 minutos, doutor, como é que é? Um homem morre. No Brasil? Sim. No Brasil. Isso podia ser evitado, gente. Podia ser evitado. Tem lá os seus 45 anos, tem história familiar, vai fazer o exame. Tem 50 anos, está se preparando assim para aquela idade bonita de pegar o seu neto, brincar com o seu filho que está lá, jovem, enfim, correr com ele, brincar de bola, ou pegar o seu neto, enfim. Pense nessa cena, que ela pode ser interrompida, minha gente. Ela pode ser interrompida se você, homem, não fizer a sua parte. Não é tão gostoso brincar aí com o seu filho, brincar com o seu neto, com a sua família, trabalhou a vida inteira, amanhã depois quer poder descansar, viajar e de repente descobrir a notícia que está com câncer de próstata e pode interromper esse processo todo, mas depende também de você, dessa coragem, enfim. Por isso que eu queria chamar o senhor agora, doutora, nós preparamos uma matéria sobre, um psiquiatra que vai falar sobre isso, a cabecinha do homem, ou seja, quando descobre, quando tem que tratar, quando tem que fazer os exames, quando está chegando nessa idade, assim, um psiquiatra vai dar umas dicas importantes, eu gostaria depois que o doutor Pedro comentasse. Vamos lá. A gente sabe que quando a gente pensa em consultas comuns, 70% das pessoas que procuram consulta são mulheres. Ou seja, apenas 30% dos homens procuram as consultas e quando fazem, geralmente já fazem quando a coisa já está piorando. E parece que 70% dos homens que procuram consultas médicas fazem isso acompanhados, né? Ou porque são levados pelas mulheres ou pelos familiares. Ou seja, a gente percebe que existe sim uma resistência muito grande dos homens em procurarem ajuda. Existem vários fatores. Tem um fator cultural, né? Então, o homem ele é criado para ser forte, para não chorar, para não demonstrar fraqueza, né? Para ser meio que um super-homem. Então, essa maneira como nós criamos os meninos, né? Pode contribuir muito para isso, né? E existem também, por conta disso, muitos pensamentos mágicos, né, que não só os homens têm, mas é muito mais frequente na população masculina. Então, se eu não procurar saber, é como se não existisse. Isso não vai acontecer comigo.
É melhor eu não procurar, porque senão eu vou encontrar alguma coisa. E desde que eu saiba, não saiba de nada, vai ficar tudo bem comigo. Né? E a gente sabe que os homens precisam ser educados como as mulheres. Quando uma mãe vai ao ginecologista, ela não se envergonha disso. Ela diz para a filha, eu vou ao ginecologista anualmente, eu preciso fazer alguns exames. E é importante que os homens também os pais passem a naturalizar isso com os filhos, sem precisar fazer brincadeira. Né? Eu vou ao urologista, eu preciso fazer um exame de próstata, é normal fazer isso, e não tem nada demais. E eu não preciso nem fazer piadinha por conta disso. Doutor, o doutor Fábio Fonseca Martins, a gente agradece carinhosamente a sua participação. Já esteve aqui também no programa, já falou sobre depressão e outras doenças psicológicas, assim. Falou bem, doutor Fábio? Falou bem? Falou muito bem. É interessante que ele expôs isso. Muitas pessoas são assim e os homens parece que são mais do que as mulheres mesmo. Se você não vou buscar para não achar. Eu ouvi uma vez um paciente também que falou que ele não vinha fazer o exame porque ele não queria saber quando ele iria morrer, se ele iria morrer cedo ou não. Mas eu falei, mas justamente, se o senhor fizer o acompanhamento, o senhor vai saber que provavelmente, muito provavelmente, não vai morrer de câncer de próstata. O senhor já elimina isso, que é, como eu falei, uma causa muito frequente de câncer e de óbito nos homens, né? Então, realmente, ele falou muito bem. Parabéns, doutor. Obrigado, viu? Tá vendo? Corroborou, como o doutor falou aqui também. Agora, doutor, assim, na sua experiência, o senhor falou que tem mais de 15 anos, etc., como urologista, assim, os que chegam lá, chegam nessa fase inicial ou já chegam, assim, na fase meio desesperada, doutor? Não, a maioria tem chegado em fase inicial. Oh, que bom, que bom. Que é bom, isso é muito bom. Porque, como a gente falou no início do programa, essa conscientização cada vez maior mudando, né, dos homens. E eu percebo isso claramente. Mesmo homens que tiveram uma educação mais rígida, mas que têm a consciência de que isso não tira a masculinidade, de que isso é uma coisa muito importante para a sua saúde. Apesar do preconceito, doutor, eu conheço conheço várias pessoas que têm lá seus 58, 60 anos, assim, que, eu fiz o meu PSA, o PSA tá bom, eu não quero falar sobre isso. Ou seja, é um preconceito ainda instalado, doutor, assim, e é triste a gente, né? E esse é um exame que precisa ser feito a partir de uma certa idade, tendo ou não fator de risco, anualmente, né, doutor? Sim, é porque se ele... Pode acontecer, como a gente falou, ele não ter o câncer de próstata. Claro, tomara. Pode ser que se ele faz só o PSA e vai tudo bem. Só que se ele estiver nesse grupo de 20% de homens cujo tumor não vai alterar o PSA, quando ele tiver o diagnóstico já vai ser tarde. E é isso que o Frei mencionou. Ele vai perder a oportunidade de cuidar dos filhos, dos netos, vai ter a vida abreviada por um preconceito. Por uma negligência, por um preconceito, doutor. Agora, doutor, quando há a necessidade da retirada da próstata, ou seja, se está tudo bem, o PSA está normal, a próstata está normal, está aquele movimento dela assim tranquilo, está sendo acompanhada todos os anos, ok, não precisa tirar, né? Mesmo tendo não definido a sua prole, mas tem momento que precisa tirar. Em que momento, doutor? Onde o câncer ainda está nela? Porque quando já teve metástase não adianta mais. Sim. Então, assim, não é tumor indolente, ou seja, não vai ser acompanhado. Fez o exame, PSA é baixo, é um tumor que não é tão agressivo, nós fazemos o que a gente chama de estadiamento, porque o primeiro local a distância que o tumor de próstata dá metástase é nos ossos. Então, nós fazemos uma cintilografia óssea para detectar se há alguma metástase óssea. Isso no caso de tumores que sejam um pouco mais agressivos. Então, tudo indica que o tumor está restrito à próstata, está confinado à próstata. Está ali naquele quadradinho dela ali. Então, ele é passível de cura, mas tem que ser tratado, porque não é indolente, e daí vai ser feita a prostatectomia radical. Que é retirada. Preservando aí o canaizinho, doutor, né? Tem que preservar. Então, retira todo esse bloco, né? Na verdade, vai ser retirada todo isso aqui, toda a próstata, e aí isso daqui da uretra vai se juntar aqui na bexiga. Entendi. Então, aqui fica um vão, é fácil, a bexiga desce facilmente, e aí vai ser feita a reconexão. O homem fica com uma sonda, em torno de 10 dias, que depois é retirada. Então, são retiradas a próstata e as vesículas seminais, aquelas glândulas anexas que participam da ejaculação. Do processo de ejaculação? Elas são retiradas também. Então, se o homem tem um câncer que é passível de cura, então ele vai ser submetido ou à cirurgia ou à radioterapia. Entendi. Que aí o homem passa por algumas sessões
em que serão emitidas radiações sobre a próstata para queimar, para destruir o tumor. E essa radioterapia pode ser externa ou interna. São implantadas sementes. Isso que eu ia perguntar, doutor. Eu vi na literatura, tem algumas sementes radioativas que se colocam lá, doutor, que elas vão fazendo também esse processo de queimação aí, de purificação, é isso? Sim. Aí é o que a gente chama de braquiterapia ou uma radioterapia interna. Então, são implantadas sementes de iodo radioativo, ou irídio, ou paládio, são substâncias diferentes, que vão fazer vão ter uma ação que vai ter um pico de dose. Então, elas vão queimar rapidamente a próstata e depois, rapidamente, essa dosagem de radiação diminui para evitar efeitos colaterais, efeitos deletérios, efeitos danosos à bexiga ou mesmo à próstata. É importante você perceber, gente, eu queria que desse um close aí na próstata, né? Desse um close aí. É importante que você perceba que você está em casa, olhe para essa próstata, isso que está embaixo ali, né? Isso que está embaixo é a próstata, ela é pequenininha, gente, ela é pequenininha. Mas como disse o doutor Pedro, né, a ciência médica, a urologia, a oncologia, fala assim que é o segundo maior incidente de câncer dos homens. Depois da pele é o câncer de próstata. Então isso daí mata, gente, isso daí mata. Mas, graças a Deus, tem, né, como prevenir, tem como remediar tudo isso e não jogar lá para frente, porque pode ser tarde, né? Entendeu? Ok, doutor, não fez a sua lição de casa, não sei o que, teve que retirar a próstata. E aí, o que vai acontecer com um ser humano? Alguma restrição? Ele não vai poder fazer isso? Não poder andar, caminhar, andar a cavalo, de bicicleta, etc? Como é que vai ser? Não, aí as complicações, a complicação mais frequente, mais comum, quando se faz a cirurgia, é o homem ter problema de ereção. Então, muitos são resistentes a fazer o tratamento por conta disso também. E é o que a gente fala, bom, também não adianta nada se manter a função erétil, manter a ereção, se ele vai morrer. Okay. Então, ele precisa estar vivo para poder ter relação sexual. E aí existem vários tratamentos que podem ser feitos se o homem ficar. Porque não é, fez a cirurgia, vai ter problema de ereção, não é assim. Muitos homens são operados e ficam bem. Conseguem ter ereção, conseguem ter relação sexual. Okay. E incontinência urinária, ele pode ter perda de urina também, mas isso é muito raro, em torno de 1,5% a 3% dos casos. Então, na verdade, o que ele vai ter mesmo de restrição, em muitos casos, é problema de ereção, mas ele pode ter uma vida normal. Pode andar a cavalo, pode viajar, pode fazer atividade física sem restrição. Ô, doutor, e a gente sabe que o mercado hoje está invadindo, está entrando em nossas casas e chega o remédio em casa. E aqueles alguns comprimidos, doutor, aí para, né, aqueles coloridos também, já que nós estamos no Novembro Azul, aqueles azuizinhos, doutor, assim, e eles podem ter alguma incidência nisso? Ele pode provocar alguma coisa, já que foi retirada a próstata, etc., a pessoa quer ter essa virilidade, doutor, aí? Não tem problema nenhum, é um tratamento muito frequente. Aliás, a gente começa com isso. Se o homem tem problema de ereção após a cirurgia, nós iniciamos com medicação via oral, que aí, como o senhor disse, há várias no mercado. E depois há outros tratamentos, até a prótese peniana também, que vai muito bem. Por isso que é importante de fazer a prevenção, para não chegar nesses recursos últimos aí. Doutor, o José Souza, de Taguaritinga do Norte, lá em Pernambuco. Obrigado, seu José, pela participação. É interessante a pergunta dele, doutor, tem tudo a ver com a testosterona, aumento ou diminuição aqui, doutor. Ele quer saber o que provoca a diminuição da quantidade de esperma, né? E como fazer para aumentar essa quantidade. Tem solução, doutor? De repente, o volume do líquido aí, doutor? É o seu José Souza. Muito obrigado, senhor José, pela pergunta. Há vários fatores. Então, a queda de testosterona, o declínio da testosterona, que não acontece em todos os homens, pode diminuir o volume ejaculado, pode diminuir o esperma. Mas também o próprio aumento da próstata, como nós falamos, a hiperplasia, pode comprimir o ducto, que é por onde o esperma sai a partir da próstata, e diminuir o volume também. Homens diabéticos também, muitas vezes, têm o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Então, o diabetes faz perder um mecanismo de fechamento dessa região aqui. Porque para que o esperma saia para fora, quando nós vamos ter ejaculação, há uma contração, há um fechamento dessa área. É como justamente quando a gente vai comer e vai respirar, doutor. Assim, quando come, fecha a glote, etc., né, para a comida poder passar. E quando respira, abre. É isso exatamente, para que o esperma saia para frente,
aqui é fechado. Entendi. E alguns homens que têm diabetes, esse mecanismo pode ser perdido. Homens também que fazem cirurgia, como nós falamos por hiperplasia, aquela cirurgia pelo canal que tira o miolo aqui da próstata, também ele passa a ter ejaculação retrógrada. Então, tem que ver exatamente qual é o caso dele, se ele não é diabético, não fez nenhum tipo de cirurgia, e ele está notando uma diminuição do volume do esperma dele. Tem tratamento? O senhor tem que tratamento e tem que fazer uma avaliação com o urologista para ver se a testosterona não está baixa. Está vendo? O seu José. Obrigado pela pergunta, viu, seu José? O seu Antônio, hoje os homens participando, graças a Deus, hein? O seu Antônio dos Santos Pereira, de Osasco, São Paulo, obrigado, seu Antônio. Ele faz 8 anos que ele operou da próstata e ficou uma sonda no local. Minha esposa que retirou e fez 38 sessões de rádio, né? E ainda vou fazer os exames do PSA. Há possibilidade de melhorar e ser curado? Pergunta o nosso amigo Antônio dos Santos, lá de Osasco, doutor, acompanha do programa. Obrigado, senhor Antônio. Em nome do meu pai. Opa. É um nome muito querido. Pelo que eu entendi da situação, do que ocorreu com o senhor foi operado, fez o que eu falei, a prostatectomia radical, retirou toda a próstata e ficou com a sonda 10 dias, como eu falei. Sua esposa retirou, mas depois, se o senhor fez radioterapia em seguida, é porque houve um aumento de PSA que indicou que poderia haver uma recorrência no local. E daí nós fazemos uma radioterapia complementar. Aí o senhor tem que manter o acompanhamento com o PSA, ele se mantendo baixo, e conforme o tempo vai passando, o PSA se mantém baixo, isso reforça a ideia de que o senhor foi curado, mas não pode deixar de fazer. A gente considera que o tempo para imaginar que o câncer possa ter sido curado seria uns 15 anos. Mas isso tem mudado, como o câncer pode recorrer muito tardiamente, então o indicado é manter o controle com o PSA, um exame muito simples, que no começo é trimestral, depois passa a ser semestral e depois anual. Então fazer um exame de sangue uma vez por ano, aí realmente é importante que continue fazendo. Muito bem, gente. Quantas informações, temos muitas perguntas aqui chegando também, a gente vai ter a oportunidade para repassar aqui, doutor Pedro. Vou chamar um intervalo na sequência, assim, quero continuar com você no programa de hoje sobre câncer de próstata, saúde do homem, Novembro Azul. A gente volta já.